Bom dia, sexta-feira, bom dia, dia de Vênus, 1º de agosto, gente. Agora sim a gente começa um novo mês, abrindo com uma lua crescente em Escorpião. Prontos para essa lua crescente que acontece agora de manhã dessa sexta-feira? Bora ter consciência astrológica comigo? Me acompanha até o final nesse podcast, seja muito bem-vinda. Você que está sempre por aqui, você que, quem sabe, seja a sua primeira vez ouvindo. Sinta-se em casa nessa comunidade de seres humanos de luz. Eu me chamo Vivian Alberger, sou sua nova astróloga, também sua amiga, e aqui eu compartilho com você essa consciência, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão e a astrologia, o céu é sempre bússola. Agora a gente vai iniciar uma nova fase da Lua, e essa fase que está vindo com expansão, com crescimento dentro da energia escorpiana. Então aqui a gente vai crescer na profundidade. Agora a gente precisa crescer em lugares que vão fundo. Nada de raso aqui. Então, se você é uma pessoa profunda, provavelmente você vai ser tocado por essa lua crescente. Vou compartilhar com você a tela. Talvez você já esteja sentindo, inclusive, o que é que está expandindo dentro de você. E essa expansão, eu vejo que ela está vindo com uma oportunidade de transformação e também de desapego de ego, no sentido de abrir mão do controle, daquele controle que você gostaria que fosse do teu jeito, mas o teu jeito muito da resistência, vinda do medo. Se você conseguir trazer luz para sua consciência nessa sexta-feira, e identificar os seus medos como grandes sabotadores e muitas vezes limitantes de uma grande transformação, você vai se abrir para grande cura, para grande alquimia na tua vida junto dessa lua crescente. Então, use dessa energia ao seu favor. Use dessa energia de lua crescente ao seu favor. Vamos agora ir por partes, porque a gente tem vários aspectos acontecendo nessa sexta-feira. E provavelmente você vai sentir. A gente abre a sexta-feira com uma quadratura da Lua em Escorpião a Mercúrio, que está retrógrado em Leão, ali no coração do Sol. Lembra que nessa quinta-feira a gente teve um aspecto chamado Casime? Quem ouve a Vibe todos os dias provavelmente estava ligado desse movimento. É um aspecto que acontece sempre quando a gente tem a retrogradação aí do planeta e traz muita luz, traz muita clareza. É como se os assuntos que estavam ali sendo revisados durante todo esse período de retrogradação, eles chegassem exatamente no ponto central, naquilo que precisa ser visto, naquela conversa que precisa ser esclarecida, naquele tema que esse Mercúrio retrógrado estava trazendo para sua vida. Então, aquilo que brotou nessa quinta-feira para você e que você viu que não dá mais para só simplesmente tapar os olhos e fingir que aquilo ali é só algo que, de novo, você está tentando entender sozinho, refletindo, enfim, vai lá e dá ênfase naquilo. Aí a gente tem a Lua em quadratura com esse Mercúrio, que acabou de fazer esse casime, que é o quê? Às vezes a gente fica ainda apegado no nosso ego. Às vezes a gente ainda fica apegado no sofrimento. Às vezes a gente ainda fica apegado naquelas questões que são pequenas, mas a gente faz aquilo do tamanho de um, sei lá, uma tempestade, às vezes num copo d'água, num negocinho que era pequenininho de ser resolvido, por conta do nosso ego. Leão e escorpião, eles brigam, porque eles querem ter a razão, eles são fixos, né? Então aqui é as dores de cotovelo, tem que ter cuidado, tem que dar o braço a torcer em algum aspecto aí na sua vida nessa manhã de sexta-feira, para que você não saia aí brigando com as pessoas, para saber quem é que é a pessoa que tem razão, quem que é a pessoa que está mais certa dentro de qualquer picuinha que às vezes a sexta-feira de manhã já vai botar aí na tua vida. Então, ó, consciência para não deixar com que essa vibe, que já vai ser bem de manhãzinha, estrague talvez o seu dia. Uma sexta-feira que é de Vênus, uma sexta-feira que é para ser, cara, às vezes até mais introspectiva. Então, se vier gatilhos, se alguma coisa acionar em você, reflita que parte minha do meu ego está sendo identificado com isso e está querendo desdobrar numa tempestade. Às vezes quer fazer cena, né? Às vezes a gente quer fazer show para ser visto. E aí faz aquele excesso de drama desnecessário. Depois fica lá se arrependendo por ter sido exagerado, exagerada.
E aí a gente tem logo em seguida desse aspecto a Lua quadrando o Sol, formando a fase crescente. É toda vez que a gente tem uma fase crescente, é Lua quadratura Sol. Então a Lua em Escorpião, formando um ângulo de 90 graus com o Sol aqui em Leão. Imagina que é dentro da temporada leonina, que a gente está revisando os assuntos da nossa autoestima, a gente está revisando assuntos daquilo que a gente vê valor em nós. E essa lua crescente, ela está precisando fazer o quê? Crescer o nosso valor, mas baseado na nossa essência. Crescer o nosso valor, baseado naquilo que a gente é de verdade, mais de alma possível. Que os nossos desejos do nosso coração, de fato, cresçam. E não aquela resistência do medo, do apego, da obsessão, do controle, que tem tanta coisa bonita dentro de você, mas que às vezes você fica lá apegado nas coisas ruins, nas coisas tóxicas, nos defeitos, naquele lugar de autodestruição que você gosta de se identificar, nos problemas. Ai, porque você é um coitado, uma coitada na vida, e é por isso que nunca dá nada certo na sua vida por conta daquilo, daquilo e outro, porque você se identificou, você se apegou àquilo. E aí você não quer ver a sua vida mudar, se transformar, porque você acredita que você merece ser o resto da sua vida aquelas informações que você comprou como verdade. Então, assim, ó, para crescer, dói. Não é à toa uma quadratura numa lua crescente. Para crescer, para expandir, a gente precisa enfrentar os nossos medos. E os nossos medos, eles ficam diante de nós justamente quando a gente está numa oportunidade de uma grande transformação. O medo, ele não vai surgir quando você está de boa na lagoa sem fazer nada. Não é arriscado. A zona de conforto não é arriscado. É arriscado quando você de fato quer crescer. Quando você quer se tornar adulto, quando você quer fazer com que um desejo, um sonho se realize, porque aí você vai precisar se movimentar, porque aí você vai ter que acreditar mais em você, porque aí você vai ter que fazer sua parte, ter a sua autorresponsabilidade para que as coisas aconteçam. E aí é esse lugar aqui de transformar, de alquimia, transformar o chumbo em ouro ali, ó, de dentro de você, do teu poder pessoal nessa quadratura, nessa temporada leonina, nessa lua crescente em escorpião. Abraçar essa transformação. É, abraçar aquilo que dói e falar assim, ó, dessa dor eu vou fazer antídoto, dessa dor, disso que me machucou, eu vou me levantar, eu vou fazer impulso, daqui eu vou sair mais forte. Lembra que eu comentei também essa semana, ontem, bastante com vocês, a respeito de a gente ficar mergulhado tanto nas toxicidades que a gente fica lá dentro de um poço, né? Dentro de um lugar de sem energia, sem vontade, né? A gente fica desmotivado, a gente não vê propósito. E caramba, esse sol tá iluminando todos os nossos sóis pessoais, particulares. Seu sol, sua essência, o que tu veio fazer nessa vida. Todo mundo tem um caminho de luz. Qual é o teu caminho de luz? Entender que, óbvio, você também tem suas partes sombras, que é essa lua escorpião, ela também nos lembra disso, que é todo o nosso trajeto dolorido já feito, todas as crises que a gente já enfrentou, mas ver elas como aprendizado e não ficar pegando só todas as crises, todas as dores, todos os sofrimentos e indo lá dentro daquele fundo do poço querendo ficar lá. É dali ressurgindo, é dali vindo como fênix nessa lua crescente. Então, que lindo, entendeu? Que lindo para quem realmente souber pegar daquilo que dói e fazer combustível para se levantar. É crescente, a gente está crescendo, a energia das plantas, das sementes que foram intencionadas lá na lua nova, agora elas começam a brotar, agora elas começam a sair da terra, agora elas começam a germinar. O que você estava desejando, intencionando? E óbvio que precisa ter profundidade, óbvio que precisa também vir com aquele lugar de segurança. E a segurança, ela vem quando você confia, inclusive até quando as luzes estão apagadas. Porque você tem uma energia pulsante que está te guiando dentro de você, que é o que você acredita sobre si. Dentro desse contexto todo de lua crescente, a gente ainda tem uns aspectos rolando com Vênus nessa sexta-feira de Vênus. Então vamos lá com delicadeza olhar para essa Vênus, porque ela também está sendo uma protagonista no meio dessa lua crescente. Ela acabou de chegar em Câncer. E ela acabou de chegar em Câncer, ela começa a trabalhar outros assuntos, nos temas venusianos. O que que acontece aqui?
Essa Vênus chegando em Câncer, ela já manda de cara, ela já recebe de cara. Ela não chega bem-vinda em Câncer, porque ela já chega ali recebendo uma quadratura de Netuno e Saturno. Então ela já chega assim com um pouquinho de receio na energia canceriana, como se ela fosse chegar numa casa que, beleza, ela sabe que ali vai ter bastante conforto, ali ela vai ter bastante nutrição para se doar, ali ela quer vínculos de fato que ela pode cuidar e também ser cuidada, só que ela chega como se fosse assim, ó, tendo que cumprir muitas tarefas nesse ambiente onde ela vai chegar, que é Saturno, cobrando autorresponsabilidade. Ó, se beleza, se você vai querer nutrir algo, nutra com responsabilidade. Ah, beleza, se você quer chegar aí e quer criar vínculos, crie com responsabilidade. Você precisa ser responsável por aquilo que você cativa. Mais ou menos assim, porque Saturno já chega ali falando assim, ó, curto e reto, porque Saturno ele é esse, entendeu? Ele é a realidade como ele é. E como tá na energia ariana, ele também fala assim: não se esqueça de você. Ah, você vai ajudar todo mundo? Ah, você quer levar o teu coração bondoso e cheio de amor para dar? Mas não se esqueça de se cuidar também. Ele chega falando assim para essa Vênus em Câncer. Então, é um momento nessa sexta-feira que a gente vai viver essa sensação de pressão, do tipo. Ok, eu preciso lembrar daquilo que está me trazendo prazer, mas eu também tenho que entender que aquilo que eu quero doar, eu também preciso me dar. E eu também preciso receber. Porque não adianta só entregar, 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 se aquilo não tiver, em harmonia no voltar. E principalmente de você com você mesmo, senhora e senhor que está me ouvindo aqui. Que a gente está falando de Ares, então é do indivíduo, você sendo dono e sendo responsável por aquilo que cativas, mas também por aquilo que tem que entender que também merece. Não só esperar as expectativas alheias que te entreguem e que não sei o quê, e que você viva aquele amor idealizado, né? Ou aquelas conexões idealizadas. Você tá se entregando isso? Você tá se respeitando? Você tá sendo uma boa mãe, um bom pai para você mesmo, dentro do seu campo emocional, já que estamos falando de câncer? E aí a gente tem Netuno ali, então também tem que tomar atenção justamente nesse ponto de ilusões, justamente nesse ponto de ficar criando um monte de fanfic e ideia, né? Achando que tá recebendo, sei lá, um monte de divindade te falando as coisas, e aí às vezes é só coisas e sonhos e paranoias que você tá vindo na sua cabeça que você quer repetir um padrão dentro de um contexto que você já viveu. Do tipo Salvador, Salvadora, do tipo, ai, mas eu preciso me sacrificar pelo outro porque é a minha missão nessa vida. Gente, o quanto eu já ouvi de gente me falar, às vezes em atendimentos, pessoas conhecidas, enfim, ai, a minha missão é salvar, é ajudar o outro, é não sei o quê. E se esquece, às vezes não tá vivendo nem um pingo de felicidade na vida porque tá só olhando para o outro. Então, assim, tem que tomar atenção com isso aqui, principalmente nessa chegada desse trânsito de Vênus. Porque uma coisa é falar sobre Vênus em Câncer, outra coisa é analisar como que ela está chegando em Câncer. E ela está recebendo aspectos e de planetas que, que é uma quadratura, não é só uma fluidez, entende? Daqui a pouco, quando ela se conectar com Júpiter, é outra história. Mas esses primeiros dias, e principalmente nessa sexta-feira, é tomar essa consciência de que não tá só amor e maravilhas. Tá sendo convidado, de fato, o pé no chão. Enxergar a realidade como ela é, a realidade material dos fatos. E aí a gente também tem a Lua em Escorpião conversando com Júpiter nessa sexta-feira. Júpiter que está em Câncer também. O que é muito interessante, porque lembra que é uma lua crescente? Lembra que é um lugar de expansão para esses nossos próximos 7 dias? E a lua se conectando com Júpiter, cara, de fato, você vai sentir que aquele lugar de profundidade vai crescer. Aquele lugar que talvez até te traga essa sensação de segurança vai crescer. Você vai sentir que de fato ali você pode mergulhar fundo e ir longe, principalmente quando você se conectar com a sua intuição, quando você se conectar com, nossa, cara, realmente eu acho que isso aqui agora tem um pingo de fé, tem um pingo de sorte, tem um pingo de expectativa positiva. Sentindo a espiritualidade, sentindo sua intuição e não entrando em campos ilusórios. Desde que tenha aquela base saturnina ali.
Só que também tem que tomar cuidado porque Lua, trigo no Júpiter, eu não sei em qual tipo de emoção que você pode entrar, que isso aqui também vai te levar de novo para um campo de exagero. Então, assim, pode ser uma bad, entendeu? Às vezes na sexta-feira de tarde você entra dentro de uma bad, ali naquele lugar do fundo do poço que eu comentei. Ai, não quer mais sair dali, porque você está identificado com aquela dor, porque você está identificado com aquele sofrimento. Mas agora, se você mudar a perspectiva, mudar o teu campo de visão e entender que você está dentro de uma fase que te pede transformação, solta o apego, solta a resistência ao sofrimento, porque às vezes você está sofrendo porque você está acostumada com a dor, acostumado em sentir a dor. E aí você, de maneira viciada, viciado, fica ali entrando de novo dentro daquele mar de lágrimas de sofrimento. Olha o aspecto lindo aqui que pode te ajudar nessa alquimia, e aí você ali fica. você- Porque todo mundo tem seu livre-arbítrio. Por mais que você tá aqui tendo consciência astrológica, de repente você vai fazer totalmente o contrário. Chega lá no seu. Você muda o mood, você escolhe ficar lá em outra frequência. E aí é responsabilidade sua também, depois que você já recebeu a informação. Então tem que tomar essa devida atenção. Às vezes eu até digo, cara, ouve de novo lá. Se você ouve a vibe do dia de manhã, ouve de novo lá por meados do fim da tarde. Ouve de novo de noite, para relembrar, para entender, né? Porque eu tenho certeza que por mais que você ouve cedinho, às vezes você já esqueceu na metade do dia. Se você não é uma pessoa que tem o costume de anotar, se não é uma pessoa que já tem o calendário astrológico, a vibe do dia digital, né? Que às vezes anda com ela ali no celular. Você às vezes não tem ela ali no celular com as informações. Então pega e ouve de novo. Ouve de novo se for necessário. Por falar em ouvir de novo, vou ter que pegar agora. Tô com uma coberta aqui, gente, tá frio, né? Vou pegar o oráculo pra gente tirar um conselho. Obviamente que precisa de conselho do oráculo pra uma lua crescente em escorpião, gente. A gente tá falando também de crescer a magia. A gente também tá falando de crescer o nosso poder bruxesco que existe dentro de nós. Então, calma aí. Vamos lá. Vamos pedir para o oráculo qual que é o conselho para nossa sexta-feira de Vênus. Essa sexta-feira de Vênus com uma lua crescente em Escorpião, oráculo de Delfos. Se conecta com a magia que está aqui ao nosso redor em todo momento, né? A gente está conectado, conectados. Ah, inspira profundamente, se você puder também. Vamos se conectar aqui juntos, que esse dia está sendo, olha, tudo vem através do seu campo mental. Lembra que você tem o poder de escolher aquilo que você quer vibrar. Tenta recordar o que que tu plantou na lua nova. Nossa, gente, nossa, chegou, acabou de vir uns insights aqui, atrás do outro, assim, na minha cabeça. Então, vamos lá. Oráculo, conselho para essa nossa sexta-feira de lua em escorpião. De lua em escorpião. Talvez pode ser até que a gente viva processos catárticos esse final de semana, né? Porque a gente vai estar na força de uma lua expandindo, iluminando, né? Começando a dar luz para aquilo que estava oculto. Então é importante que a gente esteja, né, com o peito aberto para receber aquilo que precisa ser recebido. E tá tudo bem se você entrar dentro de um caminho mais introspectivo também, porque essa lua nos convida, tá? Às vezes entra na caverninha. Então vamos lá, conselho, oráculo. E o conselho, o conselho, gente, eu falei, citei algumas vezes essa palavra aqui. O conselho para nossa lua crescente em escorpião, ela vem com um pedido de maturidade. Ela vem com um pedido de responsabilidade. Então, lembra tudo aquilo que eu trouxe a respeito, inclusive, de Vênus, que acabou de chegar em Câncer.
assuntos do passado vão ficar em evidência, até porque Mercúrio está retrógrado. E Câncer é um signo que tem essa conexão com o passado. Mas lembra, quadra Saturno. Eu acho que é bem interessante, inclusive, eu até vi outra astróloga comentar essa frase e eu achei sensacional. Tu é responsável por aquilo que cativas. Então, a gente tem que saber nutrir aquilo que a gente coloca esforço. Inclusive nesse mundo, né, que a gente vive hoje em dia, de gente que não tem um mínimo de responsabilidade afetiva, até com as pessoas, com os outros. Então, acho que isso daqui é um conselho incrível para essa lua crescente em Escorpião, a responsabilidade. E sem esquecer que a responsabilidade ela também precisa vir consigo, né? Seja responsável também com aquilo que tu sente. Seja responsável também com os teus limites. Seja responsável também com a tua vida, com aquilo que tu deseja, com os teus sonhos, com as tuas transformações, com o teu poder, né? A gente está falando de poder também com uma lua em escorpião. Então, seja responsável com aquilo que você quer ver se transformar. E também está nas suas mãos. Uau! Que lua crescente! Numa sexta-feira, né? Deixa aqui seus comentários para mim, quero saber o que você está sentindo. Deixa seu like também, isso faz muito sentido nessa nossa troca, né? De compartilhar e de quem recebe. Assim eu entendo que vocês estão gostando. E a gente se vê aqui na vibe pro nosso final de semana. Então, muita consciência aí, muita transformação chegando, se permita, né? Entregue o fluxo, entrega o controle, solta um pouco da resistência, porque é a resistência que te faz sofrer. E nesse momento você precisa se transformar. Imagina se a lagarta ficasse insistindo em ser uma lagarta pro resto da vida. Não dá, cara. Em algum momento, o próprio ciclo da natureza. As coisas vão se encaminhando para metamorfose. E você também está em processo de metamorfose, inclusive nessa lua crescente. Um beijo, então. Se fez sentido, compartilha também com alguém. Se não fez sentido, entrega para o universo. E amanhã esteja aqui novamente comigo. A gente se vê. Boa sexta-feira para todos nós.